Além de Lula, os governadores eleitos no ano passado também completam 100 dias de mandato hoje. Uma das principais promessas de campanha do governador Tarcísio de Freitas começa a ganhar forma. A ideia de transferir a sede do governo paulista do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, para a região central da capital. Essa ideia deve sair do papel em outubro deste ano. Nos próximos dias, Tarcísio vai assinar um contrato para prospectar, modelar e implementar o projeto em conjunto com o setor privado. Vamos ocupar aquela área para recuperá-la. Um dos principais motivos de levar a sede do governo de São Paulo para o centro, ideia simples, mas é o ovo de Colombo, ninguém tinha executado antes, é acabar com o problema da Cracolândia. E aí eu pergunto, o que essa mudança pode impactar na nossa cidade? Pois é, por essas e outras, após 3 meses aí de governo, 100 dias, segundo o Datafolha, Tarcísio de Freitas tem sua gestão avaliada como ótima ou boa por 44% da população paulista. 39% considera o governo regular e apenas 11% dos entrevistados, pesquisa do Datafolha, responderam que a gestão é ruim ou péssima. O Instituto ouviu 1.806 pessoas em 65 municípios paulistas e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Elaine Keller, vai para cima. A palavra está com você. Putz, nessa eu não consigo ir para cima, porque eu já falei aqui na Jovem Pan várias vezes que se Tarcísio quiser, eu sou cabo eleitoral dele para presidente da República. Eu acho a gestão dele formidável, não há o que falar de Tarcísio. Primeiro, porque ele tem se mostrado um gestor de verdade. Ele não está se importando direita, esquerda, ele quer fazer. Ele está ali mirando no que tem que ser feito e está fazendo. Agora, claro, não ia terminar minha fala assim, né, Capitão? Tô te achando meio traíra. Tá vindo de trairagem aí com a progressista. Ela é o MDB, né? Aí eu já achei que... Eu achei que você já tá indo pro centrão já. Não, é que eu vou falar o seguinte, se esse governo fosse petista, o nego já estava batendo forte, falando, pra que se tem uma estrutura lá no Morumbi, pra que vai gastar dinheiro, quer gastar dinheiro, governo petista de esquerda é isso, quer gastar dinheiro, pra que se já tem um palácio lá no Morumbi, vai gastar no centro, pra quê? Eu acho ótimo, eu tenho escritório no centro, eu acho que vai reavivar o centro tá precisando, tá muito feio o centro de São Paulo, deveria ser melhor explorado mesmo, parabéns, governador Tarcísio, mas... Tenho que deixar isso adendo. Se fosse de esquerda, vocês estavam batendo aqui agora e falando gasto, é gasto, é gasto. Se fosse de esquerda, não faria isso. Jamais o PT ia fazer um negócio desse. Vai você já, Ricardo. Manda bala. Primeiro que sim, uma ótima gestão do governador Tarcísio. Eu acho que ele está sendo coerente, ele está sendo equilibrado desde o relacionamento com o governo federal no começo do mandato, a atitude que ele teve com aquela tragédia no litoral norte de São Paulo, a proatividade, a presença, as execuções, foi realmente de um gestor que é aquilo que a gente está precisando para o país. E esse exemplo, considero um exemplo de sair do Morumbi, do Palácio, e vir para o centro de São Paulo, para dali, então, puxar com a atitude dele, morar no centro, o combate à Cracolândia, que é algo que a gente precisa discutir seriamente. O centro de São Paulo virou uma zona de guerra, algo absurdo para os moradores aqui da cidade de São Paulo, sabem o que eu estou falando aqui, é assustador. E está faltando atitude dos governantes. E esse movimento que o governador Tarcísio quer ter em vir trazer o Palácio, a sede do governo paulista, para o centro de São Paulo é positivíssima. Então, a pesquisa está refletindo a realidade e, de novo, pesquisa da Folha de São Paulo, hein? Então, essa margem de erro talvez até seja um pouco maior. Meu querido Fernando Holliday, até mesmo a progressista Elaine Keller, que veio aqui e já abandonou o Lula e disse que vai apoiar o Tarcísio nas próximas eleições. Você concorda com a análise que ela fez, generosa, do governo Tarcísio? Não, de fato, é um governo muito bom, inclusive é por isso que tem seus altos índices de aprovação. Segundo o mesmo Datafolha, só para a gente ter aqui uma comparação,
o Lula teria cerca de 33% de aprovação no estado de São Paulo, enquanto que o Tarcísio tem mais de 40% ou 44%, se eu não me engano. Então, indica que há realmente uma satisfação muito grande dos paulistas. E aí é interessante a gente levantar alguns dados práticos do que ele fez, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de levantar o que o governo federal fez ao longo desse período. Mas o Tarcísio, por exemplo, já abriu edital para a contratação, por meio de concursos públicos, de 5 mil policiais militares, já iniciou os estudos para a concessão das linhas da CPTM, inclusive as linhas intercidades, intermetropolitanas, que era algo que muitos governos vinham falando, mas até aqui não tinham dado nenhum start. E agora, com o Tarcísio, já começou. Nós já temos uma linha que vai de São Paulo até Jundiaí, então tem um estudo para conceder esta linha, mas também ele quer completar o trajeto, que vai de São Paulo a Jundiaí e de Jundiaí a Campinas, que já era uma demanda muito antiga do estado de São Paulo. Essas concessões e outras privatizações que estão a caminho têm uma previsão aí de arrecadação de 180 bilhões de reais. E só um dado interessante: essa possibilidade, né, que parece que vai se confirmar a partir de outubro desse ano, né, vai começar a ser implementado a partir de outubro desse ano, de trazer o governo novamente para o centro, inclusive já esteve ali o governo do estado de São Paulo, no Palácio dos Campos Elíseos, até mais ou menos a década de 1930, 1940, aqui no centro, no Avenida Rio Branco, perto da Praça Princesa Isabel ali. Aí onde ficava o governador e onde aparentemente ele voltará a estar com a sua residência e também com seus funcionários. Isso se dá porque cerca de 15% dos roubos de celulares, esse é só um dado, se concentra em apenas 2 delegacias do centro da cidade, além dos vários outros problemas, como a Cracolândia, desvalorização do centro e tudo mais. E a crítica da oposição, do PT, portanto, é de que isso vai gerar uma gentrificação, quer dizer, você vai valorizar demais a região e expulsar os mais pobres. Mas veja, valorizar a região, valorizar o centro da cidade é justamente o que a gente precisa nesse momento. Mas o PT fez essa crítica na Alesp. É o que os deputados... Contra a recuperação do centro? Não, contra a ida do governo estadual para o centro. Então é contra a recuperação do centro? Exato. Minha querida... Porque vai custar muito dinheiro e vai afastar os mais pobres. Querida Deise Ciocari, qual que é a sua análise aí? O Tarcísio realmente está fazendo um bom governo? Eu lembro que ele está, por exemplo, trabalhando pela privatização do Porto de Santos. Se Deus quiser, vai conseguir. E parece que o governo federal não permite isso. Então, o que você acha? Capesso, sabe que eu estava dando uma olhada aqui nas minhas anotações. A gente tem um exemplo de revitalização de centro histórico que é bem emblemático, que é o de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Começou na gestão do ex-prefeito Fortunati. Eu até estava falando aqui com o deputado estadual, o Rodrigo Lorenzoni, pedindo algumas informações, mas acho que ele ainda não viu minha mensagem. Mas a revitalização do centro de Porto Alegre, ela só foi possível a partir do momento em que o Estado entendeu que era necessário também o apoio da iniciativa privada. E aí deu muito certo. O centro de Porto Alegre hoje é lindíssimo graças a essas iniciativas. Aqui em São Paulo, acho que esses 100 dias... Eu sempre sou pessimista em relação à política, porque eu acho que a gente tem alguns exemplos que eles não são muito bons. Mas, por exemplo, o Dória, nos primeiros 100 dias de governo, né, ele dava algumas palestras, inclusive nesses 100 primeiros dias, ele era chamado de presidente, né, porque... tão bem que ele foi nos primeiros 100 dias. O Tarcísio está indo no mesmo caminho, eu não digo que vai ter o mesmo desfecho, mas o Tarcísio tem provado... O Dória teve a questão da pandemia, né, que atrapalhou muito. Exato. O Dória tem algumas questões que a gente ainda, um dia, quem sabe, a gente debata, né? Eu acho que o Dória foi um pouco injustiçado, mas enfim, não é a pauta. Mas o Tarcísio, ele tem ido muito bem, e a gente tem que lembrar que quando ele assumiu o governo do Estado, ele recebeu muitas críticas, inclusive porque muitos diziam que seria um governo de extrema-direita. E ele realmente faz um equilíbrio aí entre essa parcela da direita que votou nele, mas também tem uma parcela bem moderada que gosta muito dele, e ele tem dado respostas, como o Ricardo bem mencionou aqui, à altura, e muito à altura. Todos os momentos de crise que nós enfrentamos, o Tarcísio não se furtou de responder à altura. Ele foi lá, respondeu exatamente no mesmo instante, não deixando a população à mercê do que poderia acontecer. E essa ideia de levar o centro administrativo ali para o centro de São Paulo, eu acho que isso é uma das únicas possibilidades possíveis para salvar aquele lugar lá. Eu não vejo outra. Sim. Sem dúvida alguma, porque com o governo lá vai toda uma estrutura, todo um comércio começa a se fortalecer ao redor.
tem uma expansão imobiliária por ali também, evidentemente. Fernando Holliday, você que teve na Câmara dos Deputados, está na Câmara, na Câmara Municipal, sim. como vereador, essa questão do plano diretor, tudo isso gira em torno de uma remodelação da cidade. Hoje, São Paulo não pode fazer arranha-céu, não pode ter prédios, não pode ter um adensamento nas áreas em que tem maior estrutura. 9 milhões dos 12 que moram aqui, ou dos 13 que moram aqui, 9 milhões estão condenados a residir fora da área que tem 90% da infraestrutura. Você acha que é um momento também para a Câmara refletir e aproveitar essa vinda do governo para tentar remodelar o centro, remodelar o plano diretor, permitir um maior adensamento, uma maior verticalização aqui em São Paulo? Muito bem lembrado, Capês, essa discussão. Inclusive, aproveito aqui para fazer uma divulgação importante a todos os cidadãos paulistanos. Nós já começamos as audiências públicas que tratam da revisão do plano diretor. Então, isso vai impactar a cidade inteira, independentemente de onde você mora. É muito importante participar dessas audiências públicas. Agora, elas estão acontecendo todas as terças e quintas na Câmara Municipal, mas você também pode acompanhar e participar online. Ou seja, você não precisa se locomover até a Câmara para isso. Tem lá todas as informações de como participar no site da Câmara Municipal de São Paulo. E as discussões agora é a revisão do plano diretor que nós aprovamos lá atrás, ainda no governo Haddad, no governo PT. E agora nós temos que rever se isso deu certo, se não deu certo. Um dos grandes problemas é justamente esse levantado pelo Capês. Há muitas restrições para que se levante edifícios e que, portanto, se valorize determinadas regiões. E também há poucos incentivos para que vários negócios, várias empresas também voltem a se instalar no centro, ter a sua sede no centro da cidade. Tudo isso vai ser discutido agora no plano diretor, durante o mês de abril e durante todo o mês de maio. E no início de junho a gente deve votar. Então, para que a gente mude a cidade, é importante essa participação. Ricardo Rous, você sabe qual a diferença do metro quadrado de construção de um edifício de luxo em cidade líder, cidade Tiradentes, Itaim Paulista, mais de 50 quilômetros do centro, e, por exemplo, no Itaim, nos Jardins, sabe qual é a diferença de custo? Não, deve ser. Zero. Custa a mesma coisa fazer um prédio de alto luxo na cidade líder ou no Itaim, aqui no Itaim, perto dos Jardins. A diferença é o preço do terreno. E por que o terreno é caro? Por causa das restrições de construção. Então, hoje tem a figura, em Nova York é a mesma coisa, é o NIMBY que chama, Not in my backyard. Pode fazer o que quiser, desde que não seja no meu quintal, que a gente chama de o egoísta urbano. Ele quer que a população fique longe dele, para ele usar todos aqueles espaços abertos e poder ocupar a cidade como se fosse uma cidade dele. Isso aqui, você não acha que está prejudicando demais o crescimento da cidade com qualidade de vida? Tem pessoas que levam 5 horas para sair de sua casa para chegar no emprego, mais 5 para voltar, são 10 horas. Só no trânsito, Ricardo? Capês, acho que o Fernando colocou aqui algo muito, muito importante, que é o que a Câmara dos Vereadores está fazendo, a discussão do plano diretor. E, de novo, reforço, Fernando, o seu pedido, porque realmente o cidadão acaba se ausentando dessas discussões. E como tem essa discussão online, você pode participar, você pode mandar sua pergunta online, do conforto da sua casa, no intervalo do seu trabalho. Mas essa discussão do plano diretor da cidade de São Paulo, ela é muito, muito importante. Esse desenho que você falou, Capês, vem de uma ideia de fazer com que a cidade cresça fora do centro expandido. Já não é uma ideia nova e ela não veio funcionando em outros lugares do mundo. Até porque aqui, no nosso caso, não houve a construção da infraestrutura nesses lugares. Então, nós temos 90% da infraestrutura no centro expandido de São Paulo e houve um desenho para que o cidadão fosse lá para as franjas da cidade. A infraestrutura não foi para lá. Uma ideia de arquitetura antiga, que não funcionou aqui. Então, acho que a participação do cidadão no plano diretor é importante. Holliday, alguns pensamentos como o seu no plano diretor para defender o cidadão da cidade de São Paulo, porque essa mudança, ou possível mudança, que já está atrasada, diga-se de passagem, que a gente está fazendo uma revisão de um plano diretor, e se eu não estiver completamente enganado, em 2029 vai ter que fazer uma nova revisão, e nós estamos em 2023 discutindo uma revisão. Ou seja, está só discutindo, mas nada está sendo feito de fato. Então, Elaine, você sabe que na periferia não há fiscalização
da ocupação de áreas de preservação ambiental permanente, da população que se aloca em áreas de risco, da população humilde que pega o seu dinheirinho e compra terreno loteado pelo PCC. Exato. Então, sem fiscalização, ou seja, nós temos um outro estado, uma outra cidade, uma cidade paralela, que não é fiscalizada, e aqui fica vivendo 30% da população e o centro também degradado. E eu ia até chamar a atenção, porque a Deise falou sobre Porto Alegre. Nós temos um belo exemplo, né, Holiday, de Nova York, que é um arranha-céu, uma cidade de arranha-céus, que criou todo um projeto de sustentabilidade, que está belíssimo em Nova York, que a gente queria ter feito aqui no Minhocão, né? Transformar ali o Minhocão numa área verde, numa área que as pessoas pudessem andar de bicicleta e etc. Então, Holiday, queria que você retomasse essa ideia de sustentabilidade do centro e informasse a gente, através das suas mídias, né? Como é que está esse projeto na Câmara? O Holiday já vai retomar já, porque agora, Ricardo Rose, são 15 horas em ponto. Repita. 15 horas. Vamos ao giro de notícias e depois a um rápido intervalo. E voltamos já com o mais polêmico programa da televisão, YouTube e rádio do Brasil.